Protestos pacíficos tomam conta da cidade. Na Assembleia, manifestantes expõem as reivindicações aos deputados. Parlamentares falam sobre fugas e avaliam o sistema prisional do Estado. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. Deputados destacam o ganho sociopolítico com o fim do voto secreto na Casa Legislativa. E ainda, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, faz balanço da atuação parlamentar no primeiro semestre. Boa noite. Dia de manifestações em Manaus. Centrais sindicais e movimentos estudantis realizaram diversos atos de protesto em várias regiões da capital. A sede da Assembleia Legislativa foi o destino de parte dos manifestantes, que cobraram a votação de mais pautas positivas para o segundo semestre. Os líderes dos movimentos foram recebidos pelos parlamentares. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, propôs a criação de um cronograma de audiências públicas envolvendo cada setor. Trabalhadores da educação, saúde pública, agricultura e do polo industrial de Manaus se mobilizaram para parar as atividades nesta quinta-feira, dia 11. Munidos de cartazes e carros de som, as categorias se uniram em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas com o objetivo de levar cada pauta para ser discutida junto aos deputados estaduais. Para o petista José Ricardo, a manifestação é válida e o parlamento tem o dever de escutar o anseio popular. Eu acho que é importante a sociedade cobrando da classe política providência em relação às políticas públicas, que aqui se fala da segurança, melhorias na área da educação, questão da área da saúde, os trabalhadores reivindicando coisas básicas, como o plano de saúde, que é o cara dos professores. Então eu acho que é correto, adequado e tem que ser algo permanente, a pressão, porque senão a classe política não reage. A mobilização é nacional e foi convocada pelas centrais sindicais, liderada pela Força Sindical, com a adesão de 250 sindicatos. 40 horas semanais, fim do fator previdenciário, reforma agrária, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, contra a precarização, a famosa terceirização, que precariza o trabalho e o trabalhador é muito prejudicado com isso. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas destacou o trabalho que a Comissão de Educação da Casa, presidida pelo deputado pelo DEM, Sidney Leite, tem feito na busca por melhorias pela categoria. A pauta do CITEAM inclui a regulamentação do plano de cargos, carreira e remuneração dos professores da rede pública de ensino. Estamos discutindo aí com a Comissão de Educação da Casa essas propostas, né? E quantas vezes for necessário, nós vamos estar aqui trazendo essa demanda, porque a gente sabe que não depende só do Executivo, depende também do Legislativo, principalmente no que diz respeito ao nosso plano de cargos, carreira e remuneração do Estado, que vai ser encaminhado a esta casa e nós vamos acompanhar de perto para que as nossas propostas, nossas emendas sejam atendidas. Na avaliação do deputado Sidney Leite, o parlamento deve traduzir o sentimento popular e intermediar as propostas com os demais poderes. Eu entendo que é uma pauta justa e que precisa ser negociada daquilo que é possível encaminhar nesse momento e daquilo que precisa de maior negociação. Entendendo que nem todas as reivindicações, ou grande parte delas, cabem aos deputados estaduais, mas sim ao Congresso Nacional. Mas isso não quer dizer que nós não possamos contribuir, intermediar e inclusive encaminhar para os partidos que têm representação nessa casa, bem como para a bancada federal que representa o Estado do Amazonas. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, se reuniu com os líderes de cada movimento. Josué propôs a realização de uma série de audiências públicas a serem realizadas no início das atividades parlamentares no segundo semestre. Cada segmento organizado terá um dia específico para discutir as propostas junto com o poder público. De que nós possamos, assim que voltarmos ao trabalho no início de agosto, para que promovamos um espaço para que os trabalhadores venham aqui, em cada sua categoria, em cada sua classe, de forma aberta, já convidando a imprensa, convidando os deputados federais, porque muitas das pautas aqui são de responsabilidade dos deputados federais, mas que a Casa não pode estar de virar de costas para isso. A Assembleia tem que promover o debate. A proposta foi aceita pelos líderes dos movimentos populares e deverá ser articulada durante o recesso parlamentar.
Enquanto fora da Assembleia Legislativa, produtores rurais do Amazonas se juntaram ao movimento, em plenário, o deputado Luiz Castro voltou a criticar a atuação do secretário estadual de Produção Rural, Heron Bezerra. O parlamentar ainda discursou sobre a denúncia que recebeu do Sindicato Rural do Sul do Amazonas. Na denúncia recebida pelo deputado do PPS, Luiz Castro, o presidente do Sindicato Rural do Amazonas, Sindisul, Carlos Roberto Cotti, diz estar passando por situação constrangedora. Isso porque o sindicato foi responsável pela realização da 15ª Exposição Agropecuária de Apoí no mês de agosto do ano passado. Segundo o presidente, o secretário da CEPRO se comprometeu na ajuda econômica de R$120 mil por meio de um convênio, mas o repasse do valor não foi feito. Agora ameaça processar uma promotora de justiça que o denuncia a CEPRO por conta de desvio de dinheiro público, que foi constatado pela equipe do Ministério Público, que não encontrou as estradas e não encontrou obras que constam no documento pago pela CEPRO. Agora temos mais uma denúncia de Apuí, de um compromisso que foi assumido pelo secretário Heron, junto aos produtores locais, para a realização da exposição agropecuária de Apuí o ano passado, e não foi cumprido, deixou as pessoas endividadas, são R$120 mil que o secretário Heron prometeu, garantiu esse repasse e não fez esse repasse. O democrata Sidney Leite cobrou mais investimentos para o setor primário. Eu defendo que nós tenhamos comprometido com o setor primário 2,5%. A outra coisa que eu defendo, uma ampla política de regularização fundiária. Nós não vamos ter crédito robusto para os pequenos produtores, para os agricultores e pecuaristas do nosso estado e criadores, se nós não tivermos a regularização fundiária. Fora da Assembleia Legislativa, produtores rurais se juntaram ao movimento nacional Greve Geral e também protestaram. Eles reivindicam um local fixo para a comercialização dos produtos, que atualmente é no Parque de Exposição Agropecuário Eurípides Ferreira Lins. No local será construído um hospital do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, recebeu na casa os líderes de todos os segmentos e disse que os produtores rurais terão prioridade na discussão da solução para esses problemas. Pelo que percebi, a que tem prioridade, né? Claro que todas têm prioridade, mas a questão dos produtores rurais realmente a gente lamenta a forma com que esses produtores têm as suas condições de trabalho. Então, se houver prioridade, pela minha sensibilidade, elejo como prioridade a participação de uma audiência pública voltada para os trabalhadores rurais que estão hoje aqui. As audiências públicas para o debate das reivindicações dos trabalhadores de todas as categorias devem ser realizadas na volta do recesso parlamentar, em agosto. A fuga de quase 150 detentos do Instituto Prisional Antônio Trindade na tarde de terça-feira repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. Os parlamentares dividem opiniões a respeito do fato. O deputado Chico Preto afirma que a fuga ocorreu por conta do tratamento rígido adotado pelo Estado. Já José Ricardo afirma que as falhas no sistema foi o principal motivo da rebelião. Cerca de 144 internos do Instituto Prisional Antônio Trindade fugiram durante a rebelião ocasionada na última terça-feira no presídio. Os detentos reclamavam das novas normas estabelecidas pelo secretário de Justiça, Wesley Aguiar, em reduzir a quantidade de alimentos levado pelos familiares e o procedimento dos policiais durante as revistas realizadas nas celas. O fato repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. O deputado pelo PSD, Marco Antônio Chico Preto, afirmou que o posicionamento da Secretaria de Justiça foi correto em manter a rigidez no tratamento com os presos. Para o parlamentar, é necessário ser ainda mais rigoroso, principalmente quando se trata de rebelião. Se há uma decisão dos presos de queimar colchões em represália à disciplina rígida, a instalação de bloqueadores de celular, que é uma medida de segurança para que exatamente não haja comunicação e dessa comunicação a confabulação de crimes e de outras atitudes criminosas, queimaram colchões, que durmam no chão a partir de agora. O que não dá é para que o governo inverta prioridades. Toda vez que tem rebelião, porque eu não gostei da disciplina, porque eu não gostei da revista, vou queimar, vou quebrar, que durma no chão a partir de hoje, durante algum tempo. O deputado José Ricardo criticou o sistema penitenciário e disse que a rebelião ocorreu por falhas na segurança. Ricardo lembrou o investimento de mais de R$1 bilhão feito pelo governo na área de segurança pública e que, apesar do investimento, não foi possível evitar a fuga em massa, considerada uma das maiores do estado.
O governo do estado, na área da segurança, está gastando R$1 bilhão, que é a previsão do orçamento, para garantir segurança, para prender bandidos, mas o sistema penitenciário o estado está negligenciando, não está investindo adequadamente e permitindo fugas como essa, a fuga em massa que nós tivemos, uma das maiores da história, né, do nosso estado, com dezenas e dezenas de pessoas perigosas, né, de bandidos, de pessoas condenadas, e que estão soltos aí. Agora se vai gastar muito dinheiro para correr atrás, para tentar recapturar. Chico Preto defendeu a criação de uma vara especializada em crime organizado por parte do Judiciário. Para o parlamentar, a iniciativa vai viabilizar o julgamento dos processos de forma célere. E uma providência que me parece razoável e necessária é que o Poder Judiciário trate crime organizado de uma outra maneira. Hoje, processos relacionados ao crime organizado são julgados numa vara que não é especializada para a discussão e enfrentamento dessas questões. Outros estados brasileiros, Pernambuco, salvo melhor juízo, criou, no âmbito do seu Poder Judiciário, uma vara especializada para o julgamento e combate de crimes organizados, porque são complexos, são de difícil solução e não podem estar sendo tratados na regra geral de outra vara. E o deputado José Ricardo usou a tribuna para denunciar problemas enfrentados no município de Caapiranga. O parlamentar apontou a falta de servidores públicos nas áreas de educação e saúde como uma das principais dificuldades. Em visita ao município de Caapiranga, o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, pôde constatar problemas em órgãos públicos do município. Segundo o parlamentar, a falta de servidores na saúde prejudica o atendimento à população. A gente vai percebendo a necessidade do Estado fazer um acompanhamento maior em relação a essas estruturas do Estado, dos serviços do Estado no interior. Hospital, por exemplo, como sempre, poucos médicos, poucos funcionários e equipamentos já ultrapassados aí. O parlamentar também criticou as instalações que abrigam as escolas estaduais do município. José Ricardo cobra que os locais sejam reformados. E na área da educação, as duas únicas escolas do Estado necessitam de reformas, necessitam de grandes reparos. Algumas escolas, uma escola, por exemplo, ela não tem condições quase de funcionar pelo tamanho, pelas condições adversas e também por conta de que você tem muito estudante, salas superlotadas, sem área de vamos dizer assim, de convivência, sem quadra, sem espaço para merenda, sem condições realmente de ser uma escola. O parlamentar irá encaminhar as denúncias ao Poder Executivo para que tome as providências necessárias para a normalização dos serviços e alcançar a melhoria na qualidade da educação. Esforço concentrado para a votação de projetos, transparência com a sociedade, metas para o próximo semestre. O presidente da ALEAN e demais parlamentares fazem balanço das ações nos primeiros meses do ano e anunciam projetos. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. No último dia de sessão plenária, antes do recesso parlamentar, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, fez um balanço da atuação do parlamento no primeiro semestre. O parlamentar destacou tanto ações institucionais quanto o desempenho individual dos colegas deputados. Utilizando o tempo reservado ao PSD no grande expediente, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, relembrou as principais ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo Estadual durante o semestre. O parlamentar destacou a participação da ALEAN em discussões importantes, como o futuro da Zona Franca, os debates envolvendo a implantação do programa Água para Manaus e a ampliação da bancada amazonense na Câmara Federal. O presidente também enfatizou a ampliação do SECOT, um projeto desenvolvido pela ALEAN que garante apoio técnico às câmaras municipais do interior do estado.
Porém, o maior destaque ficou por conta da atuação dos parlamentares. O esforço realizado pela Assembleia Legislativa em votar matérias importantes como o fim do voto secreto foi o que mais chamou a atenção do presidente Josué Neto. A Assembleia, graças a Deus, decidiu extinguir o voto secreto no dia de ontem, já nesse fechamento mesmo dos trabalhos do primeiro semestre de 2013. O outro ponto alto que tivemos foi a extinção do 14º e 15º salário ainda no mês de fevereiro, portanto, bem antes das manifestações, e as próprias pessoas que pediam isso nas ruas não tinham conhecimento que nós já havíamos extinguido o 14º e 15º salário. Tivemos aqui na área da saúde o teste do coraçãozinho, nós tivemos na questão de infraestrutura a lei que proibiu a taxa de esgoto, a cobrança da taxa de esgoto por pessoas que não utilizam esse serviço. Nós debatemos aqui a queda do preço da aviação comercial, que é a aviação intermunicipal, que é extremamente caro. Entre tantos outros debates foram de importância extrema para a população do Amazonas. Os deputados Sidney Leite, José Ricardo, Vicente Lopes, Francisco Souza e Luiz Castro apartearam o discurso do presidente da ALEAN. Os parlamentares parabenizaram a forma democrática da condução dos trabalhos legislativos. Vossa Excelência tem se comportado, sim, como presidente desta Casa, como um verdadeiro presidente do poder, de maneira democrática em relação à minoria. Não apenas em relação ao apoio ao trabalho das comissões, onde o senhor não distingue quem é de situação de oposição, mas eu acho que ainda tão ou mais importante a condução dos trabalhos no plenário desta Casa. Vossa Excelência, na presidência dos trabalhos, mesmo não concordando eventualmente com o pronunciamento de um deputado de oposição, jamais repreende da sua mesa como presidente o deputado de oposição. Quando Vossa Excelência não concorda com alguma tese ou quer defender o governo, sai da presidência dos trabalhos e assume a tribuna, como está fazendo aqui, e coloca as suas opiniões. O presidente da ALEAN também destacou outras ações, como a realização do Parlamento Jovem, o debate envolvendo a violência sofrida por turistas brasileiros na Venezuela e a realização de cerimônias importantes, como a entrega do título de cidadão do Amazonas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, e a homenagem realizada ao amazonense relator da Constituição Federal de 1988, Bernardo Cabral. Outros parlamentares também fizeram um balanço positivo do primeiro semestre, destacaram as votações ocorridas na Casa Legislativa e a extinção de todas as modalidades de voto secreto. O oposicionista Luiz Castro ressaltou que muitas vitórias foram obtidas no esforço concentrado realizado pela Assembleia na quarta-feira, 10 de julho de 2013. O parlamentar ressaltou que, pela primeira vez, emendas à lei orçamentária anual da oposição foram aprovadas na Casa, o que vai ao encontro dos anseios populares. Criticou, porém, a rejeição de projetos que beneficiam os professores. Eu acho que nós poderíamos ter tido ontem um dia 100%, desde que nós tivéssemos aprovado, pelo menos, no mínimo, a emenda que garantisse que os professores também recebessem o Vale Alimentação. Um gesto em relação à categoria do magistério. Tirando esse aspecto, que eu acho que foi uma falha grave, falta de percepção da importância da categoria do magistério, o dia teve seus aspectos muito positivos, principalmente pela eliminação completa do voto secreto. Além do fim de todas as modalidades de voto secreto na última votação da Casa, antes do recesso parlamentar, foram aprovadas 4 propostas de emendas à Constituição. Houve aprovação da criação de 2 comissões técnicas e a LDO. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Davi Almeida, ressaltou que esse é um momento histórico na ALEAN. Grande êxito que foi ontem a aprovação neste plenário, de forma, eu não me recordo se foi de forma unânime, eu acho que teve voto distoante do deputado José Ricardo, mesmo assim, teve uma emenda de sua autoria, uma emenda conjunta de sua autoria aprovada no dia de ontem. Esta é uma prática que esta Assembleia tem tido e vive um novo momento, vive um momento histórico e uma nova oportunidade de diálogo com a oposição, de trazer a essa Assembleia temas relevantes,
uma pauta positiva, uma programação positiva, porque a sociedade pede, a sociedade clama e a Assembleia não fica parada diante das manifestações, diante dos pedidos e diante das colocações da população. Marcelo Ramos, deputado pelo PSB, também elogiou a forma democrática com que a mesa diretora tem conduzido as decisões na Casa Legislativa, mas garantiu que entrará com recurso para a abertura de uma comissão processante para que o deputado Ricardo Nicolau seja investigado por improbidade administrativa, com base na Lei 8.429 de 1992. Eu entendo que foi uma decisão equivocada, eu entendo que a Assembleia deveria ter a comissão deveria ter manifestado pela admissibilidade do recurso e devolvido para a mesa diretora já para a abertura da comissão processante. No entanto, não entendeu assim a Comissão de Constituição e Justiça por sua maioria e nós vamos esperar o segundo semestre e apresentar uma nova representação, desta vez fundamentada em todos os dispositivos da Lei 8.429, que é a lei que trata dos crimes de improbidade administrativa. Novos projetos devem ser votados na ALEAN após o recesso parlamentar, que dura até 31 de julho. O parlamentar também destacou hoje em plenário a aprovação de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma delas, de autoria de Marcelo Ramos, cria o Programa Médico no Interior. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado pelo PSB, Marcelo Ramos, destacou a aprovação do Programa Médico no Interior, por meio de emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2014, ocorrida durante o esforço concentrado dos parlamentares da última quarta-feira. De acordo com Ramos, na LDO serão estabelecidas diretrizes que permitam a reserva de recursos para a realização de concursos públicos que garantam a presença de médicos nos municípios do Amazonas. Nós não vamos resolver o problema de médico no interior com médico cubano ou com contrato temporário de trabalho. Nós vamos resolver fazendo concurso público, criando uma carreira de Estado e essa carreira iniciando pelo interior. Demos o primeiro passo, que é garantir recursos para que esse programa possa ser implantado. É a primeira vez que uma emenda do parlamentar é aprovada para o orçamento estadual. Ao falar hoje sobre os projetos aprovados na Assembleia nesta quarta-feira, o deputado Sidney Leite destacou a importância de fiscalizar a nova renúncia fiscal concedida pelo governo do estado ao transporte coletivo. O parlamentar quer saber como a isenção do IPVA vai refletir como benefício à população. A decisão de isentar as empresas de transporte coletivo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, foi tomada pelo governador Omar Aziz no dia 26 de junho e aprovada por unanimidade na última quarta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo o deputado Sidney Leite, a exoneração do IPVA referente ao transporte coletivo de Manaus terá um impacto de R$ 5 milhões na receita do estado, paralelo aos 28 milhões já concedidos ao diesel. Por conta de todos esses benefícios, o parlamentar afirmou que fiscalizar é o papel do Poder Legislativo estadual para que todas as renúncias beneficiem de fato o trabalhador. Empresas do transporte coletivo são denunciadas por trabalhadores de não estarem fazendo o devido recolhimento dos encargos trabalhistas. Nós vimos isso algumas semanas atrás de trabalhadores de uma determinada empresa fazerem movimento na Zona Leste. O outro questionamento que eu faço, grande parte das pessoas que usam transporte coletivo na cidade de Manaus são trabalhadores. E esses trabalhadores fazem uso do Vale Transporte. Esse Vale Transporte é concedido pelas empresas. Saber se nós estamos beneficiando efetivamente estudantes e trabalhadores que precisam ou estamos beneficiando empresas. São algo que nós vamos acompanhar, nós vamos fiscalizar para que esse benefício chegue diretamente aos trabalhadores. Os incentivos serão concedidos exclusivamente aos veículos de transporte coletivo credenciados no órgão municipal de gestão do sistema de transportes públicos urbanos. E o deputado apoia o desenvolvimento de políticas públicas que possibilitem que os ciclistas trafeguem pela cidade em segurança. Sidney Leite vai propor a realização de uma audiência pública no próximo semestre para tratar do assunto. O deputado estadual pelo DEM, Sidney Leite, que também preside a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, propôs a discussão em audiência pública para que os ciclistas possam trafegar com segurança pelas vias da cidade. O parlamentar disse que, além de campanhas educativas para os motoristas, o tema deve ser debatido em conjunto com a Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade. Esse é um movimento voluntário, né, que tem trabalhado em parceria, inclusive com o Detran, não só na cidade de Manaus,
mas em vários municípios do estado do Amazonas. Agora, dia 19, está realizando um grande passeio ciclístico na cidade de Jutaí para chamar a atenção da população, e esse eu entendo que é o maior desafio. O maior desafio não são as necessidades das ciclovias, que são importantes e necessárias, não só na cidade de Manaus, como em outros municípios, mas a educação no trânsito. Sidney Leite solicitou que o Poder Executivo Municipal escute os anseios da população. Que não seja uma decisão isolada da Prefeitura, mas que seja conversado com a comunidade. Porque senão, de repente, você cria a ciclovia, mas diminui a faixa do pedestre. Ou então cria dificuldade no trânsito. Eu entendo que a Prefeitura deva dialogar mais no sentido de trazer as ciclovias. E a bicicleta, a magrela, ela tem que ter a sua parte nesse trânsito. E para isso nós precisamos não só da participação do poder público, seja da prefeitura, do governo, do estado, mas também da educação dos motoristas e de quem está no trânsito. A audiência pública deverá ser realizada após o recesso parlamentar. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.